Bom dia, Thiago. Bom dia a todos no estúdio, a todos que nos ouvem e nos assistem neste primeiro dia do último mês do ano. É isso. Ô Vera, o governo estava até que empolgado com a possibilidade de votar a reforma da Previdência ainda nesse ano na Câmara, mas os cálculos mostram que ainda não há o número suficiente de votos, 308 necessários. Michel Temer vai morrer na praia, hein, Vera? Aparentemente sim, Thiago. Vou até começar pedindo desculpa ao ouvinte, ao internauta, que essa semana a gente ficou meio monotemático aqui. Mas é porque realmente isso foi transformado em tema único pelo governo nessa reta final de ano. Pela necessidade de fazer avançar essa reforma para que ela não comprima demais o teto de gastos do ano que vem, para que ela permita que as contas tenham alguma folga para o governo que vai ser eleito em 2018 e para os próximos que virão. Então houve, de fato, esse esforço concentrado. Ele ainda permanece, o governo não jogou a toalha oficialmente, mas sofreu muitos reveses aí nos últimos dias. Depois de aparentemente ter conseguido consertar, reorganizar a base aliada, o governo viu o próprio PSDB, o partido que primeiro lançou a ideia de reformas no Brasil, o que primeiro se lançou como um partido reformista de centro, jogar contra a proposta. Eles fizeram condicionantes para aprovar a reforma. Alguns de seus principais líderes deram entrevistas ou foram às redes sociais bombardear o texto, chegaram a duvidar da necessidade de fazer uma reforma. Tudo ajudou a bagunçar de novo as coisas nos outros partidos, que eram ideologicamente menos favoráveis à reforma e, portanto, mais suscetíveis a esses solavancos. Então, uma enquete hoje da Folha de São Paulo mostra que 210 deputados se dizem contra a reforma, não é nem que se dizem indecisos, dizem que vão votar contra. Isso já impede a sua aprovação, porque são necessários os 308 votos. Então, se você já parte de 210 dizendo que são contra, você já mostra que a reforma não tem como avançar neste ambiente. O governo ainda vai tentar fazer um esforço, faz uma reunião nesse fim de semana o Temer faz uma reunião com o Alckmin amanhã, outra reunião com os líderes no domingo. Os tucanos tentam na semana que vem chegar a um acordo, algo que é muito difícil naquele ninho, mas a verdade é que o tal do esforço aparentemente vai caminhando para ser mal sucedido. Vera, hoje em entrevista o presidente do Banco Central protestou e criticou, na verdade, a resistência do PMDB em aprovar a votação. Esse movimento dos economistas contra isso pode surtir efeito, não? Pois é, Joseval, o Armínio Fraga é ex-presidente do Banco Central aí na gestão do Fernando Henrique Cardoso e um dos mais próximos economistas, um dos mais próximos ao PSDB, chamou de irresponsável essa atitude dos tucanos. E ele lembrou ainda outra que custou alguns bilhõezinhos aí aos cofres públicos, quando, por ser oposição ao governo Dilma Rousseff, o PSDB votou pela extinção do fator previdenciário, algo que já havia sido criado no próprio governo FHC. Então isso mostra uma dificuldade realmente dos tucanos de ter um eixo programático e de defendê-lo de uma maneira ali racional, defendê-lo com convicção. Então, não é só do Armínio Fraga essa oposição, essa crítica. A Helena Landau, Edmar Baixa, outros tucanos aí, economistas próximos aos tucanos, têm feito críticas bastante incisivas a essa indefinição do PSDB, mas não vejo isso sensibilizar quem tem voto ali no partido, que é principalmente a bancada da Câmara. Essa bancada meio estridente, que mescla aí jovens lideranças em seus estados, não necessariamente jovens porque tenham ascendido pela juventude, mas porque herdaram a vocação política de seus pais, tucanos mais velhos, e eles têm mostrado resistência à reforma com base naquele velho cálculo de que ela é eleitoralmente desgastante. Mas, na hora da convicção, o partido deveria pegar e fechar uma questão, já que é uma coisa que tem a ver com a sua história, com a sua trajetória. Será que Alckmin fará isso ao assumir a presidência? Olha, ele está tentando, Joseval, mas você veja que o Alckmin não tem esse estilo, ele não é alguém que chega e impõe, não é alguém que chega, ele é muito calmo, tranquilão,
não vejo o Alckmin como alguém que pega o touro à unha e fala, agora vocês vão votar desse jeito porque é a minha candidatura presidencial que está em risco. Algum outro, o Aécio, por exemplo, tem mais esse estilo, prendo e arrebento. O Serra teria, se fosse, porque aqui em São Paulo ele comandava o partido dessa maneira, negociava com a Assembleia, assim, na base do governo, tem que votar com o governo. O Alckmin não tem muito esse estilo. Ele vai tentar fazer um convencimento na quarta, mas eu acho que ele não vai ter esse pulso necessário e seria necessário até para ele, porque essa indefinição dos tucanos, essa sensação dos outros partidos de que na hora H PSDB nunca vai para a linha de batalha, está fazendo com que muitos deles repensem até uma aliança com os tucanos em 2018. Eles dizem que eles sempre dão apoio, sempre ficam a reboque do PSDB, mas na hora da contrapartida, a recíproca nunca é verdadeira. Então, não sei, eu não acho que o Alckmin vai ter esse pulso todo, não. Vamos esperar para ver. Ô Vera, nosso tempo já está se esgotando como sempre, mas dá tempo para fazer a última pergunta. Ano que vem, ano eleitoral, será que a Previdência pode ser aprovada? Pois é, Tiago, todo o esforço de aprovar agora era para terminar o ano já com uma notícia positiva. E passaria o mais difícil. Os deputados são os que mais têm prestações a fazer aos seus eleitores na base. Eles são os mais suscetíveis a essas críticas na base. Então, se eles aprovassem antes do Natal, Ano Novo, haveria um tempo, eles imaginam, para dissipar um pouco a notícia. E no Senado o convencimento estava mais tranquilo, estava mais fácil. Se não passar na Câmara e os deputados voltarem do recesso, voltarem do Carnaval ainda com essa carga, começa a ficar muito mais difícil. Fica o calendário comprimindo a reforma. Então, ou o governo faz uma mágica aí nesse fim de semana e o PSDB cai em si e volta às origens e aí faz-se tal esforço até fim de dezembro, ou eu acho que deixando tudo para a partir da estaca zero para 2018 é pedir demais para um Congresso já bastante